Pessoal, por problemas de ordem técnica, nós temos pelo menos duas boas notícias. Vimos que o documentário não pode ser devidamente assistido pelas questões técnicas do áudio, mas temos duas boas notícias. Uma é que o documentário está disponível no canal do YouTube da Plan Brasil, vocês podem acessar. E a outra boa notícia é que a Viviana está aqui, logo mais fará parte da mesa de debates, né, Viviana? Eu gostaria de anunciar a presença da doutora Albertina Takeuchi, ginecologista, médica, coordenadora das políticas para as mulheres do Estado, obstetra. Posso dizer que a doutora Albertina, por onde ela passa, ela regimenta fãs, seguidoras como eu, né, doutora Albertina? E a doutora Albertina costuma abordar com muita propriedade as questões de gênero que envolvem a saúde das mulheres nas suas mais diversas fases. E antes de abrir aqui para os debates, eu gostaria de dar a palavra para a doutora Albertina por alguns minutos. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Vou levar o microfone. Não, tem aqui. Bem, bom dia. Eu agradeço com imensa alegria o fato de eu poder estar nessa reunião, que é, para mim, de suma importância. Queria chegar mais cedo, mas um dos aprendizados, e depois que eu machuquei minha perna, é que meu ritmo de 220 não dava para continuar. Então, tudo eu demoro mais. Eu planejo e demoro. Demoro para entrar no carro, demoro para sair, e demorei para entender que São Paulo não tem nenhuma estrutura para nenhuma acessibilidade das pessoas deficientes. Embora eu seja uma deficiente transitória, só faz 10 dias que eu estou deficiente. E só para vocês terem ideia, eu operei 2 casos de câncer de mama antes de ontem. Eu operei, porque eu digo sempre, eu opero com as minhas mãos, não é com as pernas, então estou bem, a minha cabeça está boa. Mas para chegar no centro cirúrgico do Einstein, foi mais difícil do que para operar. E para dar uma palestra do Emílio Ribas, foi mais difícil de chegar no auditório, porque não só tinha escadas, do que para eu dar palestra. Então, só para pontuar, a gente está falando sustentável. Mas, jamais quero falar do meu caso, só pedir desculpas que eu vou ler isso esta noite, vou ver, ou daqui a pouco. Para mim, me sensibilizou, mexeu comigo de forma tão forte que o casamento infantil. Bom, primeiro que a gente fez uma pesquisa nos anos 90 que mostrou que os meninos tinham medo de não agradar. Não, os meninos tinham medo de falhar e as meninas tinham medo de não agradar. Isso nos anos 90, que elas conheciam os métodos. Eu não estou dizendo no estado de São Paulo, estou dizendo inclusive em Santa Bárbara do Oeste, quer dizer, na zona rural, os adolescentes tinham ouvido falar dos métodos. Eram os anos 90, pós-AIDS. Todos conheciam camisinha, 90%. Entre usar e conhecer, tem uma distância. Para as meninas era o medo de não agradar. Então, se uma menina tem medo de não agradar, ela continua a vida toda com esse medo de não agradar. Ela casando, ela continua com medo de agradar o marido. Então, a gravidez, ela acaba sendo uma forma de desigualdade, como o relatório da UNFA disse. Desiguais, mundos distantes. Eu trabalho com gravidez da adolescência há mais de 40 anos. Veja, é difícil você ver na universidade uma mulher que engravidou adolescente. Aquelas que engravidaram e tiveram sucesso têm que ter um troféu, porque foi uma luta de superação. Não foi a família que ajudou, foi esse movimento interno. E eu conheço poucas guerreiras, poucas. Aliás, eu conheço uma que está aqui dentro, que é uma guerreira maravilhosa. Mas a maior parte sucumbe na guerra. Então, veja, parabéns. O Brasil tem a triste história de ter, hoje, o Sistema Único de Saúde, que faz 30 anos, os mesmos índices da Bolívia e do Paraguai. Isso mexe comigo 20%. 570 mil meninas adolescentes que são mães, e sendo 28 mil de 10 a 14 anos. São 28 mil escravas
que nascem no Brasil, uma a cada 19 minutos. Essa menina é escrava, ela volta a engravidar. Então, o fato de vocês discutirem o casamento com uma outra algema, quer dizer, ela é culpada e continua culpada, depois tem que casar, pagar pelo esse cárcere privado, que vai fazer com que essa menina saia de tudo. Em vez da sociedade dar um casamento de vida, de inclusão, de sonhos, dá um homem para dominá-la. Você paga pelo teu crime de ter engravidado. Bem, quero dizer que em São Paulo eu tenho muito orgulho dessa política pública do Estado ter sido premiada, que a gente reduziu de 98 até agora em 52 pelo SEAD, 50,6 pelo DataSUS, metade da gravidez de 10 a 19 anos e 46 de 10 a 14. Como foi feito isso? Com as parcerias, com a inclusão, com a discussão. Não foi a Secretaria de Saúde só, nem foi de forma nenhuma a coordenação da doutora Cristina. Acho que seja. Foi uma política pública que vem desde 98. E por que 98? Foi quando a gente tornou pública. Os adolescentes conhecem os métodos, mas para mudá-los, para mudar esse conhecimento, empoderar essa mulher para dizer não e sim, eu vou usar o método emocional, não vou engravidar de novo, ou já engravidei e vou voltar para a escola, ela precisa ter uma política social que a apoie na volta à escola, na volta, não da família, porque a família espera ainda, nós vamos demorar muitos anos para que a família diga, você está certa, filha, você tem que voltar para a escola. Não, é a sociedade, claro, se a família quiser, tudo bem, mas eu estou dizendo, neste momento, é a escola, o trabalho, a sociedade que tem que dizer, você não é culpado, você é consequência. Você não teve decisão, você teve falta de decisão como a Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, demorou muito tempo, porque até os psicólogos diziam, houve um movimento interno para que você engravidasse. Você escolheu esse papel, mas por que ela escolheu? Porque não foi lhe dada a oportunidade de outros papéis. Então, neste momento, eu acho que nós vamos fazer, garantir o SUS com acesso às políticas, uma forma humanizada, uma forma de atender o adolescente, de ter uma linha de cuidados em todas as unidades básicas, que é o que nós estamos dizendo. E é preciso, mais do que isso, a gente colocar na escola, nas fábricas de cultura e na unidade básica, rodas de conversa. Rodas de conversa. A roda de conversa é uma tecnologia simples. Eu e a doutora Fabíola, que vai falar no Congresso, ela tem um trabalho incrível com os agentes de saúde. Sozinha, esse agente de saúde não consegue chegar, mas com uma equipe de apoio e realmente com roda de conversa, a gente coloca na voz das pessoas e o gestor e o orientador. É tão simples, roda de conversa, não tem dinheiro, faz como eu fiz no programa do adolescente, dispenso um dia da semana, 5 horas, 4 horas, e a qualquer hora acho que vão me prender, eu quero ser, então, por favor, defendida, porque eu libero a minha equipe, quem faz roda de conversa ganha 4, 5 horas à tarde, fez de manhã, um dia na semana ganha, e não custa nada para os copos, porque quem faz, e vale a roda de conversa como consulta. Então, está aqui a Soninha, né? Eu queria pedir para ela, por toda a história que ela teve e que conhece, por favor, Soninha, legitime com o projeto-lei a roda de conversa. Porque se São Paulo faz a roda de conversa, nós damos um não, porque daqui para frente eu tenho muito medo. Falar de sexualidade, eu vi essa declaração, e que se é feio, falaram lá feio, é pegar no peitinho das pessoas. Isso está declarado. Falar de sexualidade é ensinar a fazer sexo oral, com muito mais baixaria do que eu estou falando. Vocês procurem quem falou, acabou de ser falado isso. Então, roda de conversa vai além, não é escola sem partido, é escola com cidadania, escola com defesa. Porque não, senão essa menina vai ser chamada de baleia, vai voltar para a escola grávida, e o grávida vai falar, você está com estria, você está larga, você está fedida. Teve uma menina que eu atendi, olha, você vem aqui, você está cheirando a leite,
Você quer que alguém chegue perto de você e ela sai da escola? Porque a menina que engravida, volta a engravidar. Em 40 meses, em 2 anos, volta a engravidar. Em 40% volta a engravidar. Então nós precisamos utilizar métodos, inclusive, de larga duração. Está aqui o Adalberto, que é tão simples, o DIU, a LARC, que dura 5, 6 anos, que ela não precisa mais tomar pílula. Ela vai esquecer de tomar pílula, gente. Ela esqueceu da primeira vez, agora ela tem o nenê, agora ela tem a mãe, agora ela tem a exclusão. Você acha que ela vai lembrar de tomar pílula? Então a gente tem, sabe, nas unidades básicas, apodrecem os rios. É ou não é, Adalberto? Apodrecem, perde o tempo de validade, devia ter uma lei que punisse isso, porque não se coloca o DIU. Não precisa ser os LARCs custa mais caro, mas eu também acho que pode ser outros métodos. Mas se não for, é o DIU. É muito fácil inserir o DIU. Então, veja, para que essa menina pode ter segurança e continuar falando, usa camisinha, porque se uma mulher mais velha, rejeitada, tem dificuldade de dizer eu não uso camisinha, tudo é verdade que as mulheres com mais de 60 anos estão tendo AIDS, as mulheres com mais de 30 anos, casadas, são as primeiras que estão, as mais altas contaminadas. Então, se uma mulher com mais de 30 anos não tem coragem de dizer sem camisinha no transo, uma menina rejeitada vai dizer para essa nova oportunidade, para o namorado que chega, passa a mão no cabelo daquela criança que foi abandonada pelo pai e ela também, ela olha para o divino príncipe e diz assim, eu vou te dar outro filho, já que você vai cuidar do filho do outro. E aí ela é escrava. Além dela casar, e se ela casa, continua escrava. A carta de alforria é mais além, ela retomar, eu me amo, eu me gosto, eu sou cidadã e eu não vou ser desigual. Bom, muito obrigada e desculpe. Neste momento, damos seguimento ao evento, convidando para compor a mesa do debate sobre o tema do casamento infantil. A autora do relatório, advogada e especialista sênior em gênero do Banco Mundial, senhora Paula Tavares. A coordenadora de comunicação do Instituto Promundo, senhora Mohara Vale. Olá. A gerente de Gênero e Incidência Política da Plan International Brasil, senhora Viviana Santiago. A promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutora Renata Eviti. O debate será mediado pela jornalista da Globo News, senhora Roberta Salomoni. Aqui também convido para a mesa de boa palavra. Por favor. Podemos ir. Eu ia sugerir para que cada uma desse uma palavrinha, da onde vem, o que vem realizar. Já chegou? Então pode vir, Paulo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, para mim é uma honra estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui. Eu acompanho de perto o trabalho da Plan, conheço o trabalho da Paula, admiro muito o trabalho de vocês, então para mim é uma honra estar aqui. No ano passado eu estive no Maranhão, fiz um programa para a Globo News sobre casamento infantil. Fiquei muito impressionada porque a gente nunca imagina que aconteça tão perto da gente. Eu fiquei muito assustada quando eu vi, muito comovida também. De ouvir aquelas histórias, de conhecer aquelas meninas,
ver o trabalho da PAN, no caso, bem pertinho, numa tentativa de mudar aquele destino, né? Que já está traçado, uma menina de 12, 13 anos que se casa e já tem filhos e sai da escola. Vocês já devem ter comentado, falado, enfim, é um assunto que me comove muito e eu estou muito feliz de estar aqui. Então eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre o trabalho de vocês, fizesse algumas considerações. Pode começar. Renata. Eu queria inicialmente agradecer imensamente ao convite da minha querida amiga e pessoa de quem eu sou fã incondicional, Fabíola Sucassas. Admiração incrível pelo trabalho que ela faz, com esse brilho nos olhos, ela é incansável, arregimenta multidões e agora trouxe para o Ministério Público um tema desse porte, dessa envergadura. Muito obrigada e na presença e na pessoa dela eu agradeço imensamente a participação num evento dessa importância. É uma honra para mim estar nessa mesa com vocês. De forma muito rápida, eu gostaria de compartilhar com vocês, como promotora de justiça há 21 anos, integrando o Ministério Público de São Paulo, que o meu primeiro contato com esse tema de uma forma mais profunda foi fora do Brasil, fazendo um mestrado internacional em Chicago, nos Estados Unidos. Eu acabei tendo acesso a esse contexto, a essa temática, me apaixonei profundamente, tanto que foi um dos meus, documentos finais de curso foi exatamente sobre essa temática, Child Marriage, casamento infantil, e trago aqui a reflexão, né? A gente tem, já que eu sou promotora de justiça, trazendo um pouquinho desse arcabouço de legislação internacional, a gente tem esse tema sendo de uma forma bastante tímida discutido no âmbito internacional, desde as declarações da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Eu tenho aqui um levantamento de todas as legislações, 66, Convenção Internacional de Direitos Econômicos, Sociais, Culturais, depois também de 66 a Convenção de Direitos Civis, sempre trazendo a questão do consentimento para casar, idade full age, que seria uma idade completa para casar, delegando, inclusive o CIDO, depois em 79, delegando para os Estados-membros a idade mínima, a legislação que traga uma idade mínima, mas todo esse arcabouço internacional falhou em trazer uma idade mínima. Fala-se sempre, nunca se fala em 18 anos, sempre delegando para os Estados-membros a construção dessa idade mínima. Ainda assim, para a gente falar de legislações internacionais mais amplas, penso que uma das modelos e mais adequadas, pelo menos do meu ponto de vista, enquanto eu fiz os meus estudos a respeito, é a Carta Africana, que é de 1990, dos direitos da criança. Ela traz pela primeira vez no cenário internacional os 18 anos como idade mínima, só que ela é limitada aos países signatários da África, que todos assinaram com exceção do Sudão. Não nos alcança, portanto. E temos a Declaração de Benjim, de 1995, mas que também é extremamente ampla e abrangente, mas ela não é vinculante. Ainda assim, por conta de todo o movimento no âmbito internacional, o Brasil caminha, e a gente já viu aqui nas falas anteriores, a passos muito lentos para tentar abordar e tratar desse tema. O fato disso estar no âmbito do nosso Congresso Nacional para se transformar numa lei é algo digno de nota, mostra um movimento do país nessa linha, não deixa de ser uma diretriz, mas a lei por si só, como também já foi visto aqui, todos os estudos mostram, ela por si só é insuficiente, porque a legislação sozinha, se não pegar, como a gente usa a expressão, ela não sai do papel e a gente não consegue grandes mudanças e alterações, principalmente porque a gente sabe que no Brasil as relações, as uniões são informais, não passam pela instituição do casamento. Pois bem, trazendo esse apanhado geral, eu queria compartilhar com vocês que, como promotora de justiça e atuando há tantos anos, olha só, na infância e na juventude, nas varas de família, eu vejo a banalização do tópico pelos operadores do direito e por todos os integrantes do sistema de garantias de direito.
eu já me manifestei, graças a Deus, eu costumo dizer que a gente evolui, a gente sempre olha para trás e fala, não faço mais aquilo, ainda bem, amanhã quero estar melhor do que hoje, não é assim? Mas eu já me manifestei quantas vezes, autorizando, manifestando em suprimento de idade, em suprimento de consentimento paterno para o casamento. E hoje, não vou dizer que eu me envergonho, eu não tinha formação naquela época, mas é algo que quando você entende a dinâmica, o tamanho, o impacto disso, é algo que você não cogita mais fazer. Então eu fico muito feliz. Olha só, com 21 anos de MP, estamos falando disso num período muito recente. E eu fico, deixo aqui externada a minha absoluta alegria desse assunto. A gente precisa falar disso, desse assunto agora está sendo tão batido, tão, começando a mexer nesse assunto tão delicado. Nos meus atendimentos, nas discussões de caso da Rede Protetiva de Jacareí, onde eu sou promotora de justiça, eu canso de ver os operadores do direito, assistentes sociais, dos CRAS, do CREAS, equipe técnica de serviço de acolhimento institucional, os profissionais de saúde naturalizando e banalizando e concordando que aquela união representa a melhor alternativa para criança e para adolescente dentro daquele contexto de absoluta violação de direitos com quais nós nos deparamos todos os dias nas varas da infância, na promotoria da infância e da juventude. Então fica aqui inclusive o meu apelo disso ser, independentemente da mudança legislativa, nós precisamos trabalhar com educação, com formação dos profissionais que atuam na linha de frente, para que a gente saiba a intervenção para fazer. E isso não requer grandes custos, na medida em que nós já temos dentro do SUAS e dentro do SUS inúmeros instrumentos, como por exemplo os trabalhos que os CRAS fazem no território, com as oficinas de fortalecimento de vínculos, de empoderamento das famílias e da comunidade dentro daquele território. Nós temos inúmeros instrumentos, basta que essas equipes que já estão dentro do território atuando tenham conhecimento de uma frente a mais para trabalhar com as famílias, para empoderar essas meninas e para dissuadir a sua família e a sua comunidade de que aquela opção de fato é a melhor alternativa naquele momento. Então eu deixo aqui mais uma vez minha completa honra e alegria de participar de um evento como esse e quero ver dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo e no Brasil esse assunto tremendo e fervendo e bastante debatido e discutido. Muito obrigada. Por favor, Moara. Gente, tá escutando direitinho, né? Bom, meu nome é Moara, eu sou coordenadora de comunicação do Instituto Pramundo, né, que é a organização que conduziu essa pesquisa. Ela vai no meu barco em parceria com a Plan. E aí, trazendo um pouco também o que nos motivou a fazer essa pesquisa, né? A gente lançou em 2016, no caso, então a gente já tem aí 2 anos. E é interessante ver também, né, como ela vem reverberando, né? Quando a gente começou a fazer, né, aquela fase inicial, que é trabalhar com informante-chave, né, tinha um impacto muito interessante, que era quando a gente vinha falar sobre casamento infantil, casamento na infância e na adolescência, as pessoas se chocavam. Ué, mas isso tem aqui? Né? Porque é exatamente essa questão de olhar para essa prática, né, das meninas se juntando, né, que é o que você vê acontecendo como um casamento e como que aquilo impacta, como a gente vê pelos dados, né, em consequências de maior, enfim, de um novo ciclo de violência em que ela entra, né, de sair das escolas, da gravidez, etc. Então, na verdade, tem muito essa questão, né, que você falou de, por exemplo, você já tinha um trabalho ali com meninas em vários espaços com jovens grávidas, né, com meninas grávidas, mas você não olhava para o aspecto de que muitas delas estavam num processo de casamento, né? E aí eu acho que foi a importância também de trazer a pesquisa com esse olhar, que é o que a gente vem muito falando, que é dar nome às práticas, né? E aí, a partir dessa questão de dar nome às práticas, entender como que, enfim, o que vai permitindo que elas estejam nessa situação e etc. Então, para a gente foi importante conseguir trazer, né, enfim, consolidar essa pesquisa nesse sentido também, de fazer com que o Brasil olhasse para o fato de que essa prática existia aqui e que ela, diferentemente, né, de outros
outros países em que a prática é ritualizada, enfim, tem todo um processo religioso também. A gente aqui tem outros processos que são, né, muitas vezes informais, e que tem também, às vezes, dinâmicas relacionadas enfim, tanto as questões de gênero, mas as questões de gênero relacionadas algumas vezes à religião, seja como a religião mesmo da família, ou a prática, né, enfim, o imaginário cristão também, né, do que significa estar casada, etc. E é um olhar também, como a gente tem visto, para essas meninas como meninas que estão em situações melhores que outras meninas, né? É como se tivesse um olhar para essa prática que era, olha, pelo menos ela tem um lar, pelo menos ela está casada, né? É quase como se fosse um pelo menos mesmo. Então, para a gente, foi um primeiro esforço. E aí, a gente vem falando dessa questão das reverberações, né? Eu acho que a gente chegar aqui, né, com essa nova pesquisa, né, do Banco Mundial, que aí vai olhar para a questão da educação de uma forma mais cuidadosa, enfim, para a questão da legislação, né, isso que tem a ver com o que a gente propôs também a partir da pesquisa, né, o que a gente precisa olhar mais, né, tanto a questão da educação, eu acredito que a gente tem que ter um esforço, né, de se a gente vai trabalhar como recomendações aí, políticas públicas que pensem tudo que impacta a vida dessas meninas para que elas cheguem nesse momento de uma certa escolha, que a gente sabe que não é uma escolha, né, que dentro de uma série de outras condições precarizadas, entender quais são essas condições precarizadas e entender, por exemplo, que, pelo menos pela nossa pesquisa, a maioria das meninas eram meninas de periferia, né, e meninas negras. Então, ter um olhar para isso também, né, para onde que a gente tem que também começar a trazer dados, no sentido de que se a gente quer transformar a vida dessas meninas, a gente precisa entender qual é o contexto que precisa ser transformado. Então, é um pouco nesse sentido. O Promundo, a gente tem um trabalho, né, a gente é um instituto de pesquisa para ação, que a gente fala, né? Então, a gente realiza pesquisas para entender que tipos de práticas, que tipo de metodologias podem ser trabalhadas para melhorar algum cenário. E aí, a partir disso, né, a gente testa essas metodologias e a gente, com os resultados da testagem, a gente tem feito advocacy nesse sentido. E a gente tem um trabalho específico, que é de promoção da equidade de gênero, né, com o envolvimento dos homens, porque a gente entende que é importante que os homens desempenhem um papel no avanço da equidade de gênero, né? Já que as mulheres têm estado à frente desse processo e têm contribuído muito para a sociedade nesse sentido, e a gente entende que a equidade de gênero beneficia as mulheres, mas beneficia a sociedade inteira. E a gente entende, então, que os homens precisam se responsabilizar, inclusive, por questionar o uso de violência, por entender como eles podem incidir nos espaços de poder que eles estão, e aí por isso a gente faz esse tipo de trabalho. E uma coisa que eu queria ressaltar também, que a gente trouxe no Ela Vai no Meu Barco, que a gente tem esse olhar para a masculinidade, né, e por isso a Alice, né, que hoje em dia não está mais no Promundo, mas foi responsável pela pesquisa, ela fala sobre essa questão de como que o homem, os desejos, né, enfim, a autonomia da menina realmente cada vez mais se perde, né, vai se perdendo, e o homem ele vai fazendo as decisões, né? É um exemplo que a Alice deu, que também no filme se ilustra com o caso, né, daquela menina, que é um caso depois positivo, mas que fala, ela não pode dançar, então, enfim, algumas decisões que começam a ser tomadas, as decisões começam a ser tomadas pelos homens também, né? E, enfim, a gente teve esse olhar, o Ela Vai no Meu Barco é uma frase que um dos homens fala, né, em Belém do Pará, e fala sobre isso, né, que o que eu decidi, ela vai seguir. Então pensar justamente sobre isso, né, que muito cedo as meninas estão tendo sua autonomia, sua agência negada, isso para falar de um início de um processo, né, que aí a gente fala de outros ciclos de violência, né, de não ter acesso aos direitos sexuais e reprodutivos, né, não poder pensar sobre outras gravidezes, né, ou mesmo quando ela entra às vezes num casamento sem estar grávida, ela já engravida muito cedo. Isso impacta, né, na saúde dela, na saúde materna. A gente vê dados também de meninas muito novas, né, grávidas, que morrem. Tem
alta mortalidade, né, nessa faixa etária. Então, assim, a gente realmente ela saiu às vezes muito de um ciclo de violência, né? Se fala muito da questão dela estar em casa. A Plan tem muito essa pesquisa, tem muitos esses dados, né? Sobre as meninas estarem em casa tendo que cuidar de outras crianças, tendo que desempenhar tarefas domésticas, tendo sua liberdade, né, negada também, de ir e vir e tal. E aí elas saem, esse contexto, né, de escolha, elas saem pensando que vão ter um pouco mais de liberdade e entram em outro ciclo de violência. Então a gente precisa pensar sobre isso. E aí, para finalizar, né, a gente falou um pouco na pesquisa também sobre esse olhar para as masculinidades, né? Qual o papel dos homens nesse processo, né? Dos homens que a gente conversou, né? A gente conversou com as meninas, conversou com famílias e conversou com os maridos. E a gente viu muito, né? Tanto o pai da menina, né? Pressionando, fazendo aquele papel de pressionar para que ela casasse, nessa questão do controle da sexualidade, né, na questão de honrar que ela engravidou e etc. Né? Então o pai ou pressionando mesmo, ou influenciando de alguma forma que ela vá para esse casamento. E aí no caso do casamento, né, os homens não dividindo, né, não tendo como um papel deles o cuidado com as crianças e o cuidado doméstico, então isso recai sobre a menina, e aí isso impacta por exemplo, na educação dela, né, na continuidade da educação, e muitas vezes eles assumindo também um papel de pai dessas meninas, né, então um papel que é meio duplo, que é o marido, mas que tem uma figura meio que paterna, porque uma discrepância, uma diferença de idade muito grande, né? Então, e aí a gente pensando até em outras pesquisas que a gente realizou, né, sobre masculinidades, a gente recomenda também que haja que a gente pense cada vez mais políticas públicas que envolvam os homens nesse questionamento do papel do que significa ser homem, né? Muitos homens revelaram na pesquisa que a busca também por uma menina, uma criança, uma adolescente, né, tem a ver com a facilidade de controlar melhor essa menina, né? Então, entender que esse papel também do masculino, que precisa controlar, que precisa estar numa situação de poder, né? Enfim, que pode usar de violência, ele precisa ser questionado. E aí, a criação de políticas públicas nesse sentido é muito importante. A gente tem cada vez mais um trabalho focado em tanto nas masculinidades, ensina a trabalhar com homens jovens nesse questionamento. Cada vez mais também, né, a gente está com trabalhos mais recentes que, enfim, vão ser lançados no ano que vem, focados em intersecção de gênero e raça, porque existe uma demanda real da gente entender quem são esses homens e quem são essas meninas, né, que senão a gente pasteuriza e não entende de fato quais são as dinâmicas. E a gente tem um trabalho que é focado em paternidade e cuidado, que a gente vem descobrindo através das pesquisas, que é uma janela, né, para a gente trabalhar uma série de questões relacionadas a gênero. Quando você tem homens que participam ativamente do cuidado das crianças, né, das tarefas domésticas e tudo mais, você vê que as crianças elas vão entendendo também formas equânimes de convivência entre homens e mulheres. Então as meninas que tiveram pais mais incluídos, né, que dividiam mais as tarefas domésticas e de cuidado, elas tendem a questionar as relações de violência, né? Elas tendem né, no caso de uma relação heteronormativa, elas tendem a buscar pares mais inclinados à equidade de gênero, né? E que questionam o uso de violência, e os meninos eles entendem que não é o papel deles, que não é tranquilo eles usarem violência, né? E aí violência em vários níveis, não só a física, né? E eles entendem que o papel deles não é só necessariamente estar na rua provendo, eles também têm um papel dentro de casa, uma vez que também as mulheres não estão só no espaço doméstico, né? Inclusive nas periferias a gente sabe que tem um histórico muito grande das mulheres, majoritariamente mulheres negras, sendo as chefes de família. Então a gente também questionar esse lugar apenas doméstico das mulheres, que na verdade para muitas mulheres historicamente já não é.
Então é isso, né? Entender um pouco essas dinâmicas e do lado do Pramundo, né, as recomendações também relacionadas a como a gente trabalha o que significa ser homem e como que isso reverbera nesse caso do casamento na infância e na adolescência. Obrigada. Então, bom dia a todas e a todos. Eu não falo tão alto quanto o vídeo deu a impressão, né? Foi um problema do som. Pra gente, eu sou Viviana, né? Sou gerente de gênero e incidência política na Plan. E é uma alegria estar aqui, né, com vocês para contar, conversar, refletir, né, um pouco mais sobre o processo do casamento infantil. Né? A Plan, nós somos uma organização internacional de origem inglesa e nós trabalhamos aqui no Brasil desde a década de 90, né? Mas a gente tem uma presença global, né, em 70 países no mundo. A nossa missão é que nós trabalhamos por um mundo justo, né, que promova o direito das crianças e igualdade para as meninas. E a gente diz que nós não vamos parar até que todas as meninas sejam ouvidas, respeitadas e tenham seus direitos garantidos. Então, a gente percebe que as meninas, elas têm um potencial para mudar o mundo, né? E que se a gente começa a pensar as questões da violência, né, nessa perspectiva geracional, entendendo que muito do que se passa na vida das mulheres adultas está posicionado na vida das crianças, a gente vai perceber que a gente poderia, enquanto humanidade, ter menos perdas econômicas, menos perdas humanas e menos perdas no que diz respeito da nossa própria humanidade. Porque muito do que a gente percebe, né, que está presente no repertório da sociedade sobre violência está na infância, está na vida das meninas, mas a gente não consegue enxergar. Porque, para além de tudo que já foi dito, né, dos limites de estar numa sociedade patriarcal, machista, né, racista, né, capitalista, né, que configura uma subjetividade do ter e não do ser, nós também somos uma sociedade adultocêntrica. Então a gente é uma sociedade que tem uma dificuldade de posicionar na infância, de posicionar a infância, né, como uma questão a ser priorizada, a infância e a adolescência, né? Isso tem a ver com todas essas outras questões que a gente sabe que tem a ver com a questão da produção, da mão de obra, né? Então a gente ainda tem crianças e adolescentes como sujeitas e sujeitos de segunda categoria, né? E suas questões não importam tanto, embora impactem a humanidade enquanto um todo, né? No tema do casamento infantil, né, na Plan a gente vivencia esse processo. A nossa lente, né, como a gente costuma dizer, o olhar que a gente lança para o processo é principalmente o olhar das normas sociais de gênero. Né? A gente pensa esse processo do casamento, né, principalmente a partir de pensar como é que essa sociedade ela pensa a vida das mulheres, pensa a vida dos homens, das meninas e dos meninos, e em que medida isso conforma a subjetividade das pessoas. Então, a gente pensa partindo do marcador de gênero, ou seja, é dessa situação de sermos e estarmos mulheres e homens, meninas e meninos, mas a gente também chama outros marcadores para dialogar com a gente. Né? Como a Mara bem colocou, a gente sabe que as questões elas nos afetam porque somos mulheres e somos meninas, mas também tem outros marcadores impactando. Né, a questão de classe, a questão de raça, a questão de status frente ao HIV, a questão de deficiência, todas essas questões de origem urbana ou rural, de fazer parte de uma população tradicional ou não, todas essas questões elas se relacionam na produção do fenômeno do casamento infantil. E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, né, que quando a gente ouve aqui no Brasil, né, a intersecção de algum tema como a questão racial, a gente tem uma tendência inicial a imaginar que essa é uma agenda pessoal de quem está apresentando o tema. Porque a gente confunde o fato de, geralmente, essa pessoa que apresenta o tema ser a única pessoa negra na sala, com o fato de esse tema ser só dessa pessoa. O fato de termos poucas pessoas negras ocupando espaço e dialogando sobre a questão racial já é consequência do racismo no Brasil. E é o que gera a invisibilidade do tema. Quanto mais a gente se preocupa com essa questão, quanto mais a gente se preocupa em ouvir as outras vozes,
né, saindo muito dessa perspectiva eurocêntrica de pensar os fenômenos, a gente vai perceber que os fenômenos eles são mais complexos do que só as questões de gênero. E o casamento infantil mostra isso pra gente, seja na perspectiva dos povos tradicionais, seja na perspectiva dos outros marcadores, né, regionais, étnicos, raciais, de plasticidade. Aqui na Plan, a gente pensa muito, né, esse processo do casamento infantil, pensando como a gente tem essa expressão da menina, mas ao mesmo tempo a gente tem uma sociedade inteira operando na produção desse fenômeno. Né? A maneira como a sociedade percebe meninas e meninos e percebe homens e mulheres, né, se relaciona com aquilo que a gente espera para meninas e meninos e homens e mulheres, com aqueles papéis que a gente espera que sejam desenvolvidos. A gente tem uma tendência de entender as meninas como pequenas mulheres, né, como mini-mulheres. E nesse sentido, um primeiro componente é o componente de que a gente não tem, né, uma diferenciação de perceber que o que está na vida das mulheres adultas não deveria necessariamente estar na vida das meninas. A gente não consegue pensar infância e adolescência de maneira geral no Brasil. A gente tem um marcador muito interessante, que é o marcador da menstruação, né, como sendo um marcador de início da vida adulta. Se você menstruou aos 9 anos de idade, a gente ainda é o país que acredita que se você menstruou, você já é uma mulher. E as meninas, elas dizem isso, né? A gente fez uma pesquisa no ano passado sobre saúde menstrual no Maranhão e as meninas trouxeram isso. Quando a gente pergunta para as meninas, você mudou alguma coisa, né, na maneira como as pessoas te tratavam depois que você menstruou? Mudou. As pessoas falam que agora eu sou uma mocinha, agora eu sou uma mulher, eu já não posso mais brincar, eu já não posso mais... Ou seja, a gente tem uma compreensão biológica equivocada, porque a gente sabe que a gravidez na adolescência é uma gravidez de risco, mas que legitima, né, processo de compreensão. A gente também é essa sociedade que erotiza as meninas, né, que a gente tem as novinhas, a gente tem todo um processo, né, de percepção de infância muito associado ainda à perspectiva de saciação do desejo masculino. E aí a gente precisa pensar que, embora o casamento infantil esteja relacionado à vida das meninas, né, não é uma menina numa bolha casada, é uma menina se relacionando com alguém do sexo masculino, é uma menina se relacionando no bojo de uma sociedade que permanece diferente. Então a gente precisa conversar sobre os homens, a gente precisa conversar sobre os meninos. E sobre a permanência na sociedade da perspectiva do mito do homem salvador, do homem provedor, do útero como destino, né, para a maioria das mulheres, e do pênis como salvação. Porque a gente também precisa entender, né, a perspectiva de que muitas famílias elas vão entender que a salvação dessa menina vem a partir desse homem. E é muito interessante como isso, muitas vezes, tem muito mais a ver com esses homens do que com a própria menina, né? Essa perspectiva do casamento para a honra da família, eu preciso que ela se case porque ele tirou a honra da minha filha. E você vai ver que, na verdade, esse homem está conversando com esse outro homem sobre a honra dele. Eu tinha uma filha que você fez alguma coisa com a minha filha, ou seja, você mexeu com a filha que era minha, com o que era meu, e agora você precisa me indenizar se casa com a minha filha. É muito pouco, né, sobre as meninas, é sempre sobre um poder do macho na sociedade, né? E a gente tem uma dificuldade de entender as meninas como sujeitas do seu direito, né? Seja na perspectiva dessa menina ela ter uma agência, ela construir, né, a sua relação, os seus desejos, ela construir o que é que ela quer enquanto repertório. A gente entende essa menina como alguém que vai ser encaminhado e ela vai atender às expectativas de outras pessoas, né? E nesse sentido é muito difícil para a sociedade lidar com a questão do tema da sexualidade da menina, né? E aí a gente está lançando no ano que vem, provavelmente em fevereiro, um novo estudo sobre casamento infantil, que vai se chamar Tirando o Véu, casamento infantil no Brasil. E aí eu vou ao encontro do que Moara discutiu, né? Se em 2016 a gente tinha uma total... as pessoas não sabiam o que era casamento infantil, nós finalizamos o campo no final do ano passado e as pessoas continuam não sabendo, né? Dos operadores de direitos, das famílias, das comunidades. É muito engraçado porque a gente fez um campo na Bahia, em Salvador,
Camaçari e Mata do São João. E a gente perguntava, tem menina casada aqui na comunidade? E as pessoas diziam, não, casada não tem não, mas tem uma que já vive há 2 anos, tem uma que já vive. Então, outros sentidos, a gente perceber como o casamento também é polissêmico, essa é uma questão muito importante, né? E que ela é uma questão que atualiza todas essas outras que a gente está discutindo. A gente percebeu no campo do nosso estudo do ano passado, né, como que muitas meninas elas desejam casar apenas e tão somente porque elas querem transar. Né? Eu entendo que está na hora de iniciar minha vida sexual, mas eu aprendi que fora do casamento é pecado. E aí a gente tem uma interface dessa menina não reconhecer o seu direito, né? E ao mesmo tempo ela ter toda uma narrativa, né, que sataniza o exercício da sexualidade. As meninas elas vão dizer, né, que elas querem casar porque é com o casamento, né, que elas vão ser respeitadas, né, que elas vão ser respeitadas porque elas querem ser respeitadas. Né? E a gente percebe como que muitas meninas elas trazem com muita força esse conteúdo de que quando ela não era casada ninguém nem olhava para ela, mas depois que ela casou as pessoas prestam muita atenção nela. Então isso traz a gente de novo para o diálogo da desvalorização da infância e da adolescência. Uma menina, para ser respeitada, ela precisa parecer adulta. E como é que ela parece adulta? Parecendo mulher. E como é que ela parece mulher? Casando. Né? Então veja como as questões elas estão muito articuladas. Né? E por fim, para não me alongar, porque a gente vai ter tempo de conversar mais no debate, eu sempre gosto de dizer que a gente tem que falar mais, né, sobre as religiões. A gente precisa convidar para esse debate as lideranças religiosas. Né? Eu não estou questionando aqui os termos de fé. Né? Eu não vou entrar nesse campo, mas eu vou entrar no campo de que muitas vezes, sob a perspectiva da religião, tem havido muita dificuldade de entender consequência. Né? Então as lideranças religiosas que foram entrevistadas na pesquisa, elas trazem com muita força a noção de que sim, precisa casar. E um dado muito curioso é que as meninas se casam porque elas perderam a virgindade. Né? Um menino se casa, os poucos meninos menores de 18 anos que se casaram, eles se casaram porque eles tiraram a virgindade de alguém. Ou seja, dentro da religião é uma questão de gênero, porque não tem um problema que ele casou. Ele não casou porque ele não é mais virgem, ele casou porque ele tirou a virgindade dela. Então, a gente na religião, a gente não está discutindo sexo, a gente está discutindo o sexo que é feito pelas meninas e pelas mulheres. Né? Então, é uma continuidade desse processo. O casamento infantil é um fenômeno multicausal, aqui a gente está falando apenas de algumas causas. Eu chamo a atenção que a pobreza não gera o casamento, mas intensifica a possibilidade dele acontecer. Num contexto de pouquíssimas possibilidades, o casamento ele vai sendo cada vez mais uma possibilidade. Né? Os fenômenos de guerras, de secas, de inundações, de chuvas, de crises econômicas, eles incrementam sim, porque a gente começa a entender cada vez mais o casamento como uma tábua de salvação, e por ser um problema complexo, ele deve ter respostas complexas para a sua superação. Eu sou pedagoga, e desse lugar eu costumo dizer, né, que a educação, né, ela sozinha não muda a sociedade. Embora eu reconheça, como diz Paulo Freire, que sem ela tampouco a sociedade muda, eu entendo que a gente não pode fazer um processo de pedagogização da sociedade, de que todas as questões elas estejam postas para a educação resolver. Né? Essa é uma questão que ela exige um enfoque intersetorial e integrado das políticas públicas, né? E ela exige que uma resposta complexa. Não dá para um problema tão complexo a gente resolver, né, com uma resposta simples. Mas sim, quanto mais a gente fala sobre os papéis, sobre a maneira como a gente compreende mulheres e homens, quanto mais a escola ensina a partir de outros repertórios que permitam meninas e meninos desenvolverem plenamente seu potencial, quanto mais a escola é apresentada os estudos como um processo de desenvolvimento de potencialidade, quanto mais isso acontece, menos o casamento aparece como um sentido possível. Menos o casamento aparece como aquele lugar em que eu quero estar, porque eu sei que eu posso e serei muito mais. Obrigada. A gente abre então para pergunta. Se alguém do público tiver alguma pergunta para as nossas participantes, ou comentário, ou quiser fazer alguma observação, estejam à vontade. Sem vergonha, né, gente? O que passou na cabeça de vocês? Ou, por favor. Bom dia, todos e todas. Eu sou a professora Lia Pierson, sou professora de Psicologia Jurídica e Biodireito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e
também sou pesquisadora nessa área de, basicamente, violência contra a criança e casamento infantil é atualmente o meu tema, sobre o qual estou escrevendo. Eu, de tudo isso, a gente, cada pessoa que fala, surge uma nova questão, né? Há uma questão que me preocupa muitíssimo em relação a esse casamento que já aconteceu, que é a questão da mulher poder trabalhar ou voltar a estudar, mas ela não pode porque ela está nessa, aspas, prisão, né? De alguma forma, e que até é uma pena, né? Porque a experiência da maternidade no momento que a gente queira e possa é uma coisa tão bonita e acaba sendo uma experiência horrível. Eu penso nas questões de trabalho e empoderamento dessa criança. Como, eu não sei como resolver, eu estou perguntando, que é uma questão que me perturba. Ela precisa, de alguma forma, se manter para poder sair, digamos assim, desse casamento. Ou esse homem precisa ser convencido de alguma coisa diferente. E eu vejo um nó nesse momento em que a gente pretende libertar essa mulher criança desse casamento injusto. Eu queria saber de vocês se vocês alguma vez pensaram nisso. Eu penso, no começo eu falo assim, não, isso é uma questão trabalhista. Não, não é, porque menor de idade não trabalha, né? E é uma questão que me perturba muito. Eu gostaria de saber se a Vânia de vocês... Não estuda também, né? Sai do colégio e não volta mais. Eu acho que é mais grave ainda, né? Não dá para fazer nada. Assim, não estudou, não tem capacitação para o trabalho. Quem é que vai pagar esse tempo? Quem vai ficar com a criança? A mãe dela? Como eu acho bastante complicado, né? O momento que já aconteceu, é evidente que a gente tem que evitar isso. Mas acontecido, fazer o quê? A gente tem uma experiência na Plano, que é o nosso programa global, que se chama 18+, né? Que a gente ainda não tem a nossa versão em português, mas a gente está trabalhando nos demais países de América Latina como 18 ou mais. A perspectiva desse programa é trabalhar na prevenção, né, do casamento infantil, mas ao mesmo tempo trabalhar, né, com entender que as meninas que estão casadas, elas não podem ser deixadas para trás, elas estão casadas. Né? E o que a gente tem de lições aprendidas desse programa? Exatamente o que Paulo colocou. Né? Quando essas meninas elas conseguem voltar para a escola, né, e elas conseguem estar envolvidas nessa agenda que o estudo do Banco Mundial ele aponta, de dizer, olha, ela está na escola hoje e ela tem um processo de vivenciar e o pós-escola, de entender, eu estou estudando, eu estou me preparando, né, e isso tem um poder de conformar, né, essa subjetividade para acreditar de que esse casamento ele não é mais a única solução, eu começo a ver mais, né? Então o meu tempo de permanência nesse casamento diminui, né? Porque eu começo a acreditar em outros possíveis, porque o que geralmente leva a menina para o casamento, para além de toda essa questão de gênero, desse imaginário de ser mulher, é uma questão objetiva, é dizer assim, e o que vai ser de mim, né? Se eu não me casar, eu preciso me casar. Né? Então, quando você aumenta esse repertório de possibilidades de outros lugares em que ela pode estar, isso incide muito fortemente, né, no que ela espera e o lugar que esse casamento ocupa. A comparação que a gente tem é que as outras meninas que não participaram desse processo, mas estavam casadas, uma coisa que acontece é que se esse casamento aqui se acabar, a solução que ela encontra para a sua sustentabilidade é outro casamento. Né? E a gente tem um estudo de caso na Bolívia de uma menina que tem 17 anos e que ela está no 3º casamento e no 5º filho. Né? Ou seja, ela não aprendeu, né, sobre outras possibilidades, né, ou seja, o que ela aprendeu é que são os homens que a salvam nesse processo. Né? Mas a resposta vai ao encontro do que o estudo sugere, o relatório, do que traz a minha fala, de que a gente precisa de medidas que sejam intersetoriais, né, e integradas. Né? Porque se a gente não tem, ao mesmo tempo, sensibilização, por exemplo, de creches, né? Se a gente não tem sensibilização
né, dos sistemas locais, de apoio local, né, para que, olha, você precisa, o primeiro passo é dizer que essa menina existe, porque embora elas estejam transitando pelo território, elas são praticamente invisíveis. As pessoas não as veem como pessoas casadas, né? Ou veem como casadas, mas não veem como meninas. Tem uma parte delas que não é vista. E isso impede que ela seja integrada, né, pelos sistemas de proteção. Então, ela não é mais alcançada pelos sistemas de proteção de direitos de criança e adolescente, mas ela tampouco ela é integrada no olhar do sistema de proteção das mulheres, porque afinal ela ainda não é uma mulher. Então, essa pessoa está no limbo da proteção. A nossa experiência, sobretudo em Moçambique, é que quando a gente trabalha para a existência desse sujeito, né, essa pessoa existe, né, e essa política pública ela começa a incorporar, né, essa pessoa, por exemplo, numa perspectiva de discriminação positiva mesmo. Se tem reserva de vaga, tem reserva de vaga para creche de filhos, né, de mães, adolescentes, né, porque a gente entende que sem ter com quem deixar a criança, ela não sai. Mas o ponto mais efetivo tem sido o trabalho com lideranças religiosas. Porque quando a gente trabalha com essas lideranças religiosas, e essas lideranças religiosas trabalham com a família e trabalham com esse homem, é como uma autoridade inquestionável no território. Porque a gente também aprendeu que tendo tudo isso no território, de equipamentos, né, disponíveis, esse homem não deixava, pois você não vai. Né? E quem é que fala com esse homem? Quem geralmente tem o poder de falar com esse homem é a religião. E aí, ou no caso das experiências na Bolívia, são como se fossem líderes comunitários, né? Não religiosos, mas as lideranças comunitárias. Envolver o comunitário tem sido o passo principal para a superação desse processo, porque são outras autoridades, né, que dialogam com esse homem. Né? E aí, o processo seguinte é que essa menina, quando o mundo dela se amplia, o casamento perde sentido. Ela passa menos tempo casada e essa relação aqui ela se acaba, ela não casa de novo. Ela se emprega, ela busca outros possíveis. Trazendo um olhar um pouco mais prático, eu não trabalho com pesquisas e eu na linha de frente de quem atua na área da infância e da juventude e com todo o sistema, muito próxima de toda a rede protetiva da comarca em que eu atuo, eu acho que eu poderia resumir um pouquinho o que eu vejo na prática aqui, quando eu leio os estudos, as pesquisas exatamente na mesma linha, mas na prática, o que eu consigo compartilhar com vocês que acontece todos os dias na minha atuação e nos informativos que eu recebo e dentro dos procedimentos administrativos que eu acompanho. Eu poderia falar que não só para buscar... Bom, em primeiro lugar, que o casamento infantil está intimamente ligado à questão da pobreza. De fato, não só, mas isso acaba sendo um fator, como bem disse, no sentido de impulsionar e potencializar essa questão da falta de alternativas e oportunidades e o casamento. Mas além da menina buscar aquele status dentro daquela comunidade, por conta dela se transformar em a dona da casa e supostamente ter um poder que ela, como filha, não tinha dentro daquela casa, no documentário é muito interessante, porque é algo ilusório, ela pensa que vai ter uma autonomia que ela acaba não tendo. Eu vejo também muito, na grande maioria dos casos, fugindo de uma violência doméstica familiar também, famílias muito disfuncionais. Então ela acredita que naquele amor que ela encontrou, ela terá uma relação mais saudável e menos violenta. Mas é interessante que essa precocidade dessa união, com que ela acaba se envolvendo nessa relação informal, ela ainda não terminou de se desenvolver, ela ainda é uma criança ou adolescente em fase de desenvolvimento, ela não está no seu potencial máximo cognitivo, com condições de autonomia e independência. Então, na prática, ela sai da autoridade parental para se submeter à autoridade marital. E naquela relação que se forma, que ela entra nessa relação para obedecer, para alguém lhe dar a direção, porque uma criança espera do seu pai, da sua mãe, do seu cuidador primário, um rumo, uma direção. Nós damos as diretrizes e os limites. E essa menina que se une tão cedo busca isso também, só que agora do marido. E esse marido e esse companheiro, seja para reforçar o controle que ele tem naquela relação, ele também se frustra, porque ele está ali com uma criança ou uma adolescente, que ele espera que seja uma exímia dona de casa, que ele chegue em casa, a casa esteja brilhando, que os filhos estejam bem cuidados e a comida feita. E a gente está falando de uma criança e uma adolescente que
até então era servida, ou no máximo colaborava com a mãe nas tarefas domésticas, ele também se frustra. E é muitas agressões que eu escuto, poxa, ela não dá conta, eu chego em casa, meus filhos estão mal cuidados, a casa está suja, a comida está uma porcaria. Eles se frustram com a falta de condições dessa menina em ser uma exímia dona de casa. E aí, claro, tem toda a questão da violência de gênero, do comando, do controle, que a gente sabe que é muito típica dentro dessas relações de violência familiar. Mas dentro desse contexto, em relação à sua pergunta, o que eu vejo de uma forma clara é a rede de proteção, o sistema de garantia de direitos. Quando esse caso chega para a gente, eu vejo zero prevenção na linha de frente da área em que eu atuo. Estou falando da minha realidade prática que eu estou compartilhando com vocês. Eu vejo zero prevenção. E eu vejo sempre a gente trabalhando com dano consumado. Já casou, já teve filho, e agora? E aí a sua angústia, que é a minha. Então eu tenho, por exemplo, 2 casos concretos. Eu tenho trazido, aliás, eu não falei, mas eu preciso falar que eu sou fã incondicional, já perdi a conta de quantas vezes eu li, ela vai comigo no meu barco, adoro. Distribuir para a rede protetiva já há alguns anos em Jacareí, para todo mundo ler, para a gente debater. De forma muito tímida eu tenho levado isso para a rede protetiva. Precisaria incrementar, já estou com 1000 ideias a partir desse evento hoje, de divulgar e trazer uma formação maior para esse pessoal da linha de frente. Mas enfim, 2 casos concretos. O que a gente faz agora? Então, para dividir com vocês um caso específico, por exemplo, eu vou chamá-la de Jéssica. Vítima de violência sexual dentro de casa, foi acolhida, acolhimento institucional. E dentro do acolhimento institucional, que com muita alegria eu falo que nós temos o acolhimento institucional que nós temos em Jacareí é de excelência, faz um trabalho muito bacana de reintegração familiar, de fortalecimento de vínculos. É algo que a gente costuma ser muito rápido para reinserção na família, mas chega a Jéssica, um grande desafio para a gente. Vítima de grande violência em casa, não conseguimos, apesar da busca ativa, inclusive em outros municípios e estados, não se localizou outra família além daquele pai abusador, a mãe falecida, que acredita que foi o pai que matou, que era adolescente quando se casou e foi morta pelo pai, e essa menina, entre aspas, teria tomado o lugar daquela mãe, dentro daquela relação na família. O caso, a gente não conseguiu, o tempo passando, e o que essa menina tinha e tem até hoje? O vínculo que ela formou com o namorado, que ela arrumou também adolescente. Estamos falando de uma realidade inegável. Tentou-se, a minha resistência, desde o primeiro momento, em todas as discussões de rede, foi sempre na mesma linha. Não podemos institucionalmente consentir e admitir entregar essa adolescente para essa família que ela vai passar exatamente. E se não der certo com o menino? Tão novos os dois, e aí ela vai ficar eternamente ligada a essa família, vai ficar subjugada. Era uma angústia, a gente não achava alternativa. Era muita gente de forma intersetorial e transdisciplinar pensando e buscando soluções e sem soluções. Essa menina, apesar de todo o trabalho preventivo de saúde, engravidou, propositadamente porque ela queria ser desacolhida e entregue para essa família. O que nos restou então, trabalhar com o dano consumado e com uma situação de não ter alternativa. Começou a se trabalhar fortemente, ficou um ano assim com essa família desse moço, trabalhando o menino no sentido a menina, foi condição ela continuar para manter esse relacionamento, manter os estudos. Chegou num ponto de quando a família mudou para uma área rural com dificuldade de acesso, para ela não faltar, o carro do acolhimento institucional ia buscar, ia levar todos os dias. Continuar estudando era algo fundamental. Participar das oficinas que o CREAS oferecia para ambos, os 2 adolescentes, o menino e a menina, era condição. Eles cumpriram a risca, se transformaram super participativos naquele projeto, dando depoimento. Trabalhou-se de forma muito forte o vínculo da sogra da menina com ela, de modo que a gente chegou à conclusão de que havia um vínculo efetivo, havia um carinho que transcendia o relacionamento daqueles 2 adolescentes. E dentro da nossa realidade, essa menina foi desacolhida e entregue para essa família, porque assim, ela grávida, com um estado emocional bastante fragilizado e abalado. Tomamos esses cuidados e ainda estamos tomando, mas percebe, é angustiante, porque a gente muitas vezes se depara, se tivéssemos feito algo mais protetivo lá atrás e preventivo, eventualmente não chegaria nesse ponto. Então, esse é um caso, tem outros que não quero tomar mais tempo, mas a gente costuma trabalhar na área do dano consumado e para tentar pegar o leite derramado, e a gente ainda precisa estudar e pensar. E é isso que eu quero levar para a reflexão lá na rede protetiva da região, é o que fazermos para prevenir.
iniciativas internacionais, e essas pesquisas mostram iniciativas que seriam bem-sucedidas de projetos pilotos que daria para ser aplicado, você vai pegar um mix de tudo isso, adequar a realidade de cada município e ver formas viáveis e execuíveis de trabalho preventivo. E acho que é nessa linha que a gente tem que ir. Vou fazer só uma adição, né, que é super contemplada, né, pelas duas, dessa perspectiva, né, da questão de como trabalhar os homens, né, os meninos e tal. Eu, quando Vivi fala sobre essa questão muito importante de trabalhar as lideranças comunitárias e trabalhar as lideranças religiosas, né, a gente pensa muito desse ponto de partida de quais são os pontos de contato que a gente consegue ter com os homens, né, para que inclusive esse trabalho seja feito em parceria, né, de uma perspectiva, já que você está trabalhando agência das meninas, né, enfim, nessa perspectiva de incentivar, de estimular que ela veja outras possibilidades e veja outras saídas, ela não volte para um ambiente em que essas saídas, essas possibilidades sejam cerceadas, né, na figura do homem. E aí, um ponto de contato que eu queria trazer, que é uma experiência do Promundo, é justamente o trabalho de envolvimento em paternidade e cuidado a partir do pré-natal, que a gente criou junto com o Ministério da Saúde, né, e outras organizações aqui parceiras no Brasil, o Programa P, que ele fala sobre isso. Né? Um ponto de contato possível é quando o homem vai para as consultas de pré-natal, né, com a mulher, e aí, nesse caso com a menina, né? E aí muitas vezes o que acontece é que ele não é visto como pertencente àquele ambiente, então muitas vezes se fala muito com a menina, etc. E o programa vem para estimular enfim, que tenha toda uma abordagem com um homem de inclusão mesmo, né, de entender que ele tem essa função de cuidado, enfim, e aí que vai estimulando a desconstrução dele de papel, né, de que é o único provedor e tal. Então vem um pouco nesse sentido, e aí, como a gente fala, usando essa janela para tratar de outras questões relacionadas a gênero. Então isso tem potencial, né, de impactar tanto a relação dele com a menina, né, e aí que aí permita que, né, em algum momento, se ela conseguir decidir que aquilo não é mais a intenção, enfim, o projeto de vida dela, que ela tenha capacidade, né, e possibilidade de sair desse processo sem vivenciar outras violências, né? E também que aquelas crianças que estão surgindo ali no mundo, que aí já é o processo de trabalhar tanto essa mitigação com a prevenção, comecem a vivenciar ambientes, né, enfim, de famílias em que elas entendem que papéis de homens e papéis de mulheres, né, podem ser diferentes. Então, esse processo de entender quais pontos de contato que a gente tem com os homens e como é que a gente pode potencializar isso é importante. Aí eu trago esse exemplo da paternidade do cuidado. Eu vou basicamente concordar com tudo que foi dito. Eu acho que todas as falas são bem pontuais e mostram intervenções e um pouco a abordagem que é necessária. Reforçar apenas que um pouco nosso entendimento, meu entendimento é que a situação da menina que já se casou, que já, enfim, é um fato consumado, as intervenções, os programas que seriam necessários são muito parecidos, né? Apenas com a questão do apoio, da rede de apoio e de assistência mais presente, necessária, principalmente com creches, por exemplo, ou com questões de apoio financeiro, oportunidades econômicas, né? Então, programas que possibilitem realmente a participação, o aprendizado, o ensino, o empoderamento das meninas, né? O apoio nesse sentido. Temos algumas intervenções que foram prestadas em alguns lugares que funcionam, que são, por exemplo, de transferências de renda condicionadas à permanência na escola ou ao retorno à escola. Então, isso trazendo um apoio econômico para que a menina possa voltar a estudar, possa permanecer na escola, concluir o ensino médio, também de certa forma garantindo que esse ensino seja acessível no sentido de também acesso físico em termos de distância, que haja um aprendizado efetivo nas escolas, permitir que garantir que o espaço do ensino seja um espaço seguro, né? Seguro, livre de violência, livre de assédio, por exemplo, que o trajeto entre a casa e a escola seja um trajeto também seguro, livre de violência, combinado a uma preparação
que mostre e permita realmente alternativas futuras, de perspectiva de trabalho, são capacitações, são oficinas, são trabalhos realmente de possibilitar a que a menina veja as alternativas, veja a perspectiva para que realmente o fim de um casamento ou uma situação consumada não se traduza numa outra situação apenas porque essa é a única alternativa que parece ser viável. Então, é mostrar, realmente vislumbrar e dar o apoio e os recursos necessários para a formação dessa menina, mesmo após o fato consumado, né? Quer dizer, mesmo após, e com o apoio aí de infraestrutura ou de redes de apoio de assistência social, de assistência, no caso, creches ou apoios financeiros que possam possibilitar de uma forma mais prática que ela possa, então, ir à escola, aprender e ter perspectivas futuras de trabalho. Eu acho que enfim, a perspectiva é muito parecida, apenas com o adicional de precisar de um apoio maior em termos da rede de assistência. Bom dia, Sônia Francini, vereadora. A gente tem sempre um desafio brutal em política pública de traçar o universal e não passar por cima da singularidade, né? Fiquei feliz com o fato da doutora citar o caso da Jéssica e fiquei muito feliz de saber que a rede em Jacareí funciona de fato como rede e vou querer ir lá conhecer. Eu sou um fato consumado, né? Preciso dizer isso para ser honesta a partir do que eu vou dizer agora. Eu fui mãe com 16 anos e eu casei... Eu fui mãe com 16 anos e eu casei no cartório com a autorização da minha mãe. Obtida a duríssimas penas. Eu passei 7 meses de gravidez sofrendo, com a minha mãe dizendo que eu era nova demais para casar, que o casamento não ia dar certo e que eu ia ter o resto da vida, casar para quê? Eu te ajudo a criar. Assim, foi horrível. 7 meses de guerra e eu iria para a justiça se eu pudesse. Se a minha mãe não autorizasse, eu queria saber como é que é esse negócio aí que o juiz autoriza para poder obter esse direito. Então, eu vejo que o que a lei diz hoje, ela tem uma regra e casar com menos de 18 anos é uma exceção. Isso que a gente, por um lado, lê como brecha, mas tem uma regra, com exceções permitidas. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, eu queria saber em relação à realidade de São Paulo, por exemplo, quantas das nossas crianças e adolescentes são realmente casadas no papel, no cartório, e quantas engravidaram precocemente depois de se casar ou de se juntar? Porque a impressão totalmente empírica que eu tenho é que, no nosso caso, de uma cidade como São Paulo, a maioria absoluta das meninas não é casada, é juntada. Vai morar junto, vai morar com alguém, ou morar até dentro da casa da mãe, continua morando, fica aquela coisa, bate uma laje, sobe um andar, e cabe mais 2, cabe mais 3 ou 4. E a gravidez vem antes, né, desse morar junto. Tenho essa impressão e seria muito bom ter pesquisas que de fato nos informassem se é isso mesmo ou não. E aí, se essa menina for sempre proibida de casar e pronto, eu não acredito que isso venha surtir uma mudança de fato. E qual é a sanção, né? A menina foi morar junto. Ela foi morar junto, ela não casou. E aí, qual é a sanção? O que a gente faz? Chama o conselho tutelar e cabe uma punição a quem? Aos pais que não impediram a menina de sair de casa para morar junto com o namorado? A punição ao namorado, ela vai ser o quê? Institucionalizada? Tipo, eu não vejo uma saída legal desse sentido. A lei a gente pode ter claro que a lei serve como um marco simbólico, mas eu não vejo essa possibilidade da proibição absoluta como uma solução efetiva. Mudando um pouco, outro item. Eu achei que a gente tinha falado muito pouco de sexualidade até o fim do filme, aí chegou a Albertina. Falar de sexualidade, tem que falar de sexo
e tudo que significa na vida de adolescentes. E é bom a gente se lembrar de quando foi também, né? Lutamos muito, mulheres, pelo direito ao sexo, e hoje a gente as meninas se vê em situações, como era típico dos meninos antes, de serem obrigadas ao sexo, porque senão vão ficar para trás, porque se ela não for no baile funk e não ficar com vários meninos, ela é um fiasco, ela é um fracasso. Então a gente precisa abordar muito seriamente o direito à sexualidade, não a obrigação de ser super sexualmente ativa para não ser tida como, né, a encostada atrasada, e o direito à sexualidade prazerosa e vivenciada, né, saudável, sem consequências negativas de longo prazo, sem sofrimento de longo prazo como decorrência da sexualidade. E tem muitas coisas que precisam ser feitas nesse sentido. É lógico que a gente precisa, pensando aí muito praticamente, por política pública, a gente precisa de formas de lazer, espaços de convivência, a gente precisa de alternativas para o desfrute do tempo livre, né? Lugares em que se possa estar sem precisar pagar para estar. São Paulo não tem praia, né? Nosso lazer é pago muito, não temos boas praças e parques em todos os lugares para sentir um prazer, outros prazeres que não o decorrente de se entorpecer e fazer um sexo nem muito escolhido, nem muito consentido assim, né? Então a gente tem muito que investir em coisas até baratas, sabe assim, para lazer, praça pública decente, iluminada, com acesso a atividades culturais, de esporte, de lazer, não é um investimento assim tão complexo. Mas eu vou recair no clichê, sim, da educação, que não é só a escolaridade, né? Não é pedagogizar nesse sentido. Não, se elas terminarem o ensino médio, beleza, vai terminar o ensino médio se teve um filho e dois, um com 16, outro com 19, e terminou o ensino médio, também não é escolaridade, né? Mas educação é muito mais do que isso, é esse valor, né? É a educação que faz as meninas pararem de achar que o cabelo é ruim, né? Que tem que alisar o cabelo para ter mais valor. A educação nesse sentido, né? Da sociedade que educa, do que a gente oferece como perspectiva. Muito rapidamente, uns anos atrás eu tomei conhecimento de uma pesquisa feita pela Universidade da Bahia e a do Rio Grande do Sul, as duas federais, sobre a prática de aborto em adolescentes. E, proporcionalmente, o número de adolescentes de classe AB que faziam aborto era muito maior do que CD. Porque tinham perspectiva. A menina de classe AB que engravidou sem querer engravidar, isso a pesquisa, né, estudou profundamente. Pô, ela tinha planos. Ela tinha 10 opções, né? Era isso, ela ia estudar fora, ela ia fazer 2 faculdades, ela ia trabalhar um tempo nisso e naquilo. Aquela gravidez interrompeu uma perspectiva, um horizonte. E aí a menina C, D e E não tinha horizonte nenhum. O caminho que ela via era o caminho da mãe dela, que tinha tido 5 filhos, o primeiro com 16. Ela não tinha esse horizonte. Então, nesse sentido, né, de oferecer horizontes, perspectivas, que a gente precisa de uma sociedade que eduque na mídia, na praça pública, na casa de cultura, né, em todos os espaços. E aí, muito concretamente, eu quero muito saber como trabalha plano, para fazer igual. Obrigada. Coisa que só, né? Vamos lá. Tentar uma resposta bem direta. Então, a gente tem uma consciência, uma convicção de que o termo casamento infantil, ele gera ruído, né? Porque primeiro ele evoca a gente a pensar só nas uniões formais, né? Numa perspectiva internacional, a gente tem visto, principalmente encabeçado pelo movimento Girls Not Brides, uma perspectiva de um termo que seria um pouquinho mais amplo, né, que seria Child Early,
and forced marriage. Ou seja, a gente pensar num casamento que ele é de criança, né, que ele é temprano, né, que ele é cedo, ele é precoce e ele é forçado. Na Plan, numa perspectiva global, a gente está usando casamentos e uniões infantis e forçadas. Porque a gente chama atenção para o fato de tudo isso que foi apresentado por nós todas, de que num contexto que viola completamente o direito dessa menina, se parece muito com o que o Claudem fala, né, de gravidez forçada. Tem certeza que é uma escolha quando todas as circunstâncias parecem que te empurram para esse fato? Mas a gente também tem convicção que quando a gente fala infantil, a gente gera outro ruído aqui no Brasil, que é porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma concentração de casamentos na adolescência. O estudo do Promundo, a época do Promundo, apontava 15 anos como essa faixa etária, o estudo do Banco Mundial apresenta 16, 17 anos, e vocês sabem que esse processo de flutuação nas faixas etárias em relação aos fenômenos tem a ver com outros marcadores, por exemplo, o trabalho infantil doméstico, ele fica estagnado atualmente na faixa etária de 15, 16, mas ele aumenta na faixa etária de 10 a 12, gravidez também, que tem a ver com outros repertórios. Então, a nossa proposta é que a gente possa continuar dialogando sobre o termo, mas entendendo que muitas vezes quando você escolhe um termo só para um país, você fica fora de métricas mundiais. Então você não tem como avaliar o desempenho do país, seja na quantificação dos casos, seja na perspectiva de avaliar como é que a gente está em relação à diminuição. Então esse é um limite, de termos quando a gente pensa em processos que são globais. Mas a gente tem consciência. Dito isso, a gente sabe que ampla maioria dos casamentos no Brasil, eles são uniões informais. São meninas que estão informalmente unidas com homens numa média de 9 anos de idade mais velho. Mas tem contextos específicos que essa idade ela é muito, muito superior. E muito, muito inferior das meninas. Os dados dos casamentos formais, eles são coletados pelas estatísticas do Registro Civil do IBGE. E pasmem, casamentos de meninas de 13 anos com homens de 35 anos, que a gente sabe que é estupro. Então isso chama atenção para como a gente tem um sistema míope, que quase cego para algumas violências. De dizer, eu sei que uma pessoa de 13 anos não poderia estar se relacionando sexualmente com uma pessoa de 35 anos. A nossa legislação diz isso. Isso é um crime, isso é um estupro. Mas ela não está vindo casar, aí o padrão moral se sobrepõe ao enfoque de direito. Mas ele está casando com ela, então não é exatamente um problema. A maioria das meninas, elas estão em uniões informais, e a tendência é que essas uniões elas só passem a ser formais muitos anos depois. Algumas delas nunca vão ser formalizadas, elas vão permanecer em uniões informais, a maioria delas, por todo o período que elas estiverem casadas. Para algumas meninas tem uma diferença, esse é um sentido novo, que a gente aprendeu no estudo do ano passado, de que para algumas delas tem uma diferença estar casada informalmente e tem uma diferença assinar o papel. É como se quando ele assina o papel, ele está mostrando que ela é muito, muito, muito importante e isso é para sempre. E quando ele não assina o papel, ele gosta dela, mas isso é mais provisório. Que muitas vezes as famílias dizem assim, olha, você está indo morar com ele, tudo bem, mas olha, preste atenção, porque quando assinar o papel, então esse é um sentido muito produzido por comunidades muito marcadas pelo viés religioso cristão, essa questão da importância do papel. Mas por que a gente faz esse esforço em relação à lei? Porque a gente sabe que a lei tem o poder de conformar mentalidades. Tanto que em todas as pesquisas, quando a gente fala das pessoas menores de 13 anos, menores de 14 anos, isso gera um silêncio um pouquinho constrangido, porque eles sabem que eles não deveriam estar se relacionando sexualmente com essas meninas. E por isso que muitos deles não se casam com elas, porque eles sabem que tem alguma coisa. Ele está informado. Na pesquisa isso sai com muita força, E aí quando eu falo a pesquisa, eu não estou falando de uma perspectiva teórica não, porque é uma perspectiva de campo. Foi um trabalho de campo. A gente ouviu meninas casadas, mulheres que se casaram meninas,
homens que casaram com meninas, mães e pais dessas meninas, lideranças religiosas, sistemas de garantia de direitos. A gente ouviu de Brasília a Codó, no Maranhão. Todo mundo que tem a ver com esse processo. É uma pesquisa que escuta. A única coisa que a gente faz enquanto plano é reverberar as vozes e os sentidos que são produzidos, né? E aí, o que a gente percebe em relação à gravidez? Nem sempre a gravidez foi a causa do casamento, mas ela é a consequência imediata desse casamento. Muitas meninas que estão grávidas não se casam, mas todas as meninas que se casam engravidam. E a gente percebe a gravidez, a gente vai lançar um documentário no ano que vem também sobre o casamento infantil, e a gente acompanhou a menina de 15 anos, grávida, e acompanhou o marido, né, de 35 anos. E é muito interessante, porque quando a gente fala com ele, ele diz assim, ela quis muito, né, ela queria ter filho, então a gente está aí, né, esperando o nosso bebê. Aí quando a gente conversa com ela, ela faz assim, querer eu não queria, eu queria aproveitar mais minha liberdade. Mas ele falou que o filho ia me ocupar. Né? Ou seja, engravidar a menina é intencional. Eu te engravido para te manter ocupada, presa. Se essa menina não tiver um menino, ela vai para a escola. Se ela vai para a escola, ela sai de casa, ela não é mais só dele. Né? É uma maneira de submeter essa menina a essa autoridade. Né? E aí eu concordo contigo. Né? A gente tem muitas narrativas sobre o sexo e sobre o prazer, que elas são profundamente cerceadoras desse direito à sexualidade. E as meninas, a sua mentalidade é conformada, né? Elas acreditam que o sexo só pode acontecer no casamento, né? Ou elas acreditam que a sua família acredita que essa menina está dando para todo mundo no bairro, então é melhor casá-la, né? Ela acredita em muitas coisas, sempre também tem um discurso muito forte sobre o sexo, e que quanto mais essas meninas acessassem informações, né, mais ela teria uma vivência de sexualidade que seria consciente, né, no sentido de que é um direito que eu exerço, é uma dimensão da minha vida, né, e ela seria menos impelida, né, para algumas situações. O que a gente tem trabalhado na Plan? Né? A gente tem incorporado o componente de viver livre de casamento infantil e o componente de prevenção da gravidez em todos os nossos processos de empoderamento de menina. Né? E é muito interessante porque a gente tem um programa muito aprendendo, né, com as pessoas que iniciaram isso antes da gente. A gente tem uma parceria de muitos anos com o Promundo, né, com um programa que discute masculinidades, um programa que discute empoderamento de meninas. Né, e a gente tem um programa global que se chama Líderes da Mudança. E é um programa que trabalha as questões de gênero com meninas e com meninos, né? E é muito interessante porque a gente entende que essas questões de sexualidade, engravidar, casar, ser violento, ocupar relações, acontecem na vida de menino e de menina. Mas as demandas de meninos e meninas são diferentes. Então a gente diz que a gente tem uma jornada em que a gente começa cada pessoa no seu lugar e em algum momento a gente se junta. A gente se separa, a gente se junta. Então, um exemplo... o módulo dos meninos diz assim, vivenciar a minha sexualidade com responsabilidade. E o módulo das meninas diz assim, o direito de desfrutar a minha sexualidade. O módulo dos meninos diz assim, ser pacífico nas minhas relações pessoais. O módulo das meninas diz ser assertiva. Ou seja, eu estou entendendo que meninas e meninos, diante dos processos, eles vivenciam os mesmos processos, mas de maneira diferente. Então a gente toca, né, nessa especificidade, mas a gente fala com os dois. Porque não adianta a gente dialogar somente com as meninas sem a gente dialogar com os meninos. Né, pela perspectiva de que a violência ela continua se mantendo. Eu sempre digo para as pessoas, né, que a gente fala e a gente está certa em falar que as mulheres têm o direito a uma vida sem violência. Falar isso para todas as mulheres. Mas a gente precisa começar a falar com os homens que eles não têm direito de bater. Que eles não têm direito de disciplinar as mulheres. Que as mulheres elas não precisam desse poder corretor. Né? E a gente começa a ver como muda tudo essa chave quando a gente vê o êxito de programas que trabalham esse conteúdo com homens, né, que foram violentos, né? Então, eu conheço a doutora Amparo, da Defensoria Pública Teresina, que ela tem um projeto com homens, né, que são homens oriundos, né, de situação de violência pela Lei Maria da Penha. Ela tem um trabalho de desenvolver, né, um trabalho profundo com eles de discussão sobre masculinidade, sobre poder, sobre autoridade, sobre o respeito às mulheres.
E desses homens que passam com o programa com ela, né, mais de 70% deles não reincidem. Ou seja, quando você conversa, você desconstrói esse poder de homem, né? Então, eu acho que trazer a sexualidade para o debate, trazer o direito, mas entender que o casamento é um sentido muito forte, né? A pobreza piora, aprofunda, né? Mas é uma questão de gênero, a gente não pode perder isso de vista, que está na maneira como a gente entende e socializa as meninas, especialmente as meninas pobres. Porque se não fosse assim, numa comunidade bem pobre, meninos e meninas estariam casados. E só as meninas estão casadas. Quando os meninos se casam é por outros motivos, né? E são bem poucos os meninos, né? Então, é trabalhar na perspectiva, né, de construir outros sentidos, né, e de avançar na informação, né? Por isso que projetos como Escola Sem Partido, eles são profundamente perigosos, né? Porque sem acesso à informação, eu fico com aquilo que está flutuando na sociedade. E o que está flutuando na sociedade é novinha, é menstruou, engravida. Quanto mais eu acesso à informação, mais eu vivencio as etapas da minha vida e eu tenho um papel, né, nessa mitigação. Eu participo da minha autoproteção e as meninas desejam menos. E aí, por fim, eu diria que um esforço que a gente tem feito é de tentar afinar uma linguagem, né, que dialogue sobre isso, mas sem fazer aquela coisa de dizer não use drogas porque drogas é ruim. Aí o menino experimenta alguma coisa, tem uma viagem incrível e diz assim, não é ruim não, vou usar. Né? E aí a gente percebe que a gente precisa chamar as coisas pelo nome certo, né? E pensar quais são os sentidos que são construídos. Né? Quando a gente lá em Recife falava da maternidade, né? Olha a maternidade, a menina não quer engravidar, a maternidade chega na vida dela por um acidente, não sei o que lá, a gente não prosperava no diálogo. Quando a gente entendeu que as meninas, mas é tão bonitinho, um bebê, né? E a gente começou a falar assim, olha, um bebê é a coisa mais fofa do mundo, mas já pensou que legal se ele chega quando você já se formou, quando você já pode trabalhar e pode desfrutar esse momento? Isso mudou completamente, né? A relação desse discurso sobre gravidez. Então, procurar os sentidos construídos pelos sujeitos é muito importante para que a gente tenha uma intervenção mais certa. Desculpa, acho que a gente pode abrir para mais uma e considerações finais, né? Claro. Em relação ao que a vereadora falou, da questão da educação formal, o próprio relatório, né, agora do Banco Mundial está sendo aqui apresentado, se me permite, fala exatamente isso. Além de reforçar a importância da questão da educação, da manutenção da escola formal, fala em educar para a vida. E o trechinho aqui, ó, é exatamente a sua fala, olha só. Ensinar competências ou habilidades para a vida cotidiana e transmitir conhecimento sobre saúde reprodutiva para os adolescentes também é uma medida promissora. Então, é exatamente alinhado com a sua fala. É educação na escola e educação para a vida como um todo, né? Só esse adendo que eu ia fazer. Tem uma pessoa que quer falar. Bom dia. Meu nome é Adalberto, sou médico ginecologista, obstetra da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da Fabiola, né, e parabenizar, acima de tudo, essa mesa, né, acho que foi excelente para todos nós que estivemos aqui, acho que todos que estiveram fomos privilegiados em esse alerta acerca desse tema, e gostaria de dizer, é bem isso mesmo, problemas complexos necessitam respostas complexas. Ou seja, a rede, na vida real, tem que ocorrer. Porque o que a gente observa é que existe uma distância muito grande do falar, da rede e da parte operacional prática. Nesse sentido, acho que assim, a Fabiola percebe de forma muito concreta o que é essa rede, porque ela está no dia a dia capacitando os ACS. Então, é isso que eu acho que é uma rede real no dia a dia, que é efetiva, não algo distante. Vou comentar apenas um aspecto, já que são várias interfaces do problema, que é a questão do direito reprodutivo. Tá? Então, esse é o aspecto, a Conferência de Beijing, né? Os direitos humanos fazem 70 anos, né? E a Conferência de Beijing 23 anos. Mas, quando a gente vê a distância entre aquilo que foi posto na conferência e a vida real,
Os dados que nós temos hoje no Brasil, pesquisa Nascer no Brasil, 55% das gravidezes não foram planejadas. E em adolescentes, 66%. Município de São Paulo, pesquisa da doutora Tânia Lago, tá? 52% na capital. Estou falando da capital. Em adolescentes, acima de 80%. Ou seja, existe uma distância muito grande daquilo que as conferências, daquilo que as legislações orientam, disciplinam, e aquilo que ocorre na vida real das meninas e das adolescentes. Então, acho que essa aproximação, acho que é muito importante. Particularmente, entendemos que a área da educação não vai dar conta sozinho. A saúde estar junto com a educação, a assistência social, mesmo as várias áreas do direito, isso é fundamental para que todos nós, de vários setores que são preocupados com esse fenômeno, possamos ter uma potência de resposta, porque senão os nossos indicadores serão muito tímidos, tá? Muito tímidos. Então, acho que nesse sentido a gente precisa essa aproximação cotidiana, regular, para que a gente impacte fortemente, né? Não podemos mais aceitar esse tipo de coisa, como não falar sobre sexualidade nas escolas. Como a gente vai reduzir a gravidez na adolescência se não conversarmos acerca disso? Não vejo como mudar esses indicadores, porque a criança e o adolescente não procuram regularmente o serviço de saúde. Não procuram quando estão grávida, quando ela está grávida, mas não para prevenir a gravidez. Acho que assim, prevenção de gravidez, particularmente nas crianças e adolescentes, é fundamental para que elas tenham um outro rumo da vida. É fundamental. Eu acho que nesse sentido precisamos avançar bastante, até aproximando da escola, para que possamos conversar de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais científica. Não? Essa parte de misturar, de repente, outras visões, outras filosofias que não dizem uma realidade científica do mundo. Tá? Vamos se situar no mundo. Não podemos olhar para o nosso umbigo e achando que vamos ter intervenções efetivas. Então, a minha parabéns, né? A gente está à disposição de se aproximar. A Player, eu vejo que tem realmente uma intervenção, um olhar bem efetivo com relação a isso, em estudo científico. Acho que é nesse sentido que nós temos que tentar impactar a nossa realidade. Obrigado, bom dia, boa tarde a todos. Última pergunta, então, para as considerações finais aqui da mesa, tá? Foi uma grande vitória aqui. Eu prestei muita atenção no que foi dito dessa pesquisa e, para mim, sempre, eu poderia ter optado pela vida universitária científica, mas optei para pesquisa. Continuo na universidade, na contramão, fazendo pesquisas para a ação. Então, nesse sentido, essa pesquisa que traz para a ação, para mim, é fundamental. E, neste momento, eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico. 30 anos do SUS, 30 anos da Constituição, que tenho tranquilidade que pode ser ameaçada. Então, desse sentido, desse olhar que eu estou aqui, qual é a minha preocupação? Minha preocupação é que tudo seja apagado. E porque a gente se divide. A gente se divide nessa troca de informações. Então, realmente, essas boas práticas exitosas, a prática da Tânia Lago, quando fala 80% não desejado, a prática desses olhares, das masculinidades, tudo, as experiências que temos no Brasil, elas precisam de alguma forma ser reunidas e realmente para a gente não inventar a roda de novo. Tudo que foi bem feito, caminhar. E que, por quê? Caminhar num processo de resistência efetiva, para que o SUS, ele só retorna. Hoje eu vejo um advocacy dos laboratórios fazendo trabalho com câncer de mama, depois que a mama se instale, e não prevenção. Prevenção não dá lucro. Prevenção não dá lucro. Então nós estamos na contramão desse lucro. É preciso que a gente entenda, vocês,
eu, o Adalberto, estamos tudo na contramão. Então a experiência exitosa de Jacareí, a experiência exitosa de Pernambuco, da Fabíola, do Adalberto na rede de resistência. Todos aqui são de uma resistência total. E aí eu entendo que neste momento as conquistas que já foram feitas têm que ser marcadas, registradas, senão eu vou ser convidada, como eu já sou, o primeiro congresso de direitos reprodutivos. Faz 30 anos que eu sou, 40 anos que eu sou sempre convidada. E daqui a pouco eu vou ser convidada para a primeira pesquisa que inventar as masculinidades. Eu não vou ter tempo. Então, por favor, claro que a gente tem as mídias, mas as mídias a gente já viu o que deu. Então, eu repenso que a gente tem que fazer atos históricos ou comemorações. A minha proposta é efetiva. Uma legislação que garanta mais o avanço e que garanta que não o que já está aí. Eu tenho muita preocupação com o ECA. Muita, na medida que, de repente, prendo as crianças com 10 anos, porque elas estão fazendo sexo, né? Então não é mais 18, fazem não a Casa do Adolescente, mas a Fundação Casa. Gente, já vi esse filme. Então, veja, é mesmo sem pesquisas para nada, sem dinheiro para pesquisa do trumpinescas, quer dizer, não tem pesquisa para aborto, para gênero nos Estados Unidos. A gente viu a situação dos mais médicos aí numa violência contra o programa e não numa análise do que acontece. Então a gente eu estou com medo de enxugar o gelo. Qual a minha proposta? Os espaços democráticos conquistados têm que ser ampliados. Então, 8 de março, para mim, tem que ser um ato de solidariedade por todas as pesquisas que foram feitas. Então, por exemplo, eu convoco que o Ministério Público faça, peço, proposto, como se fosse uma grande audiência popular, fazer com que haja reuniões fechadas, abertas, públicas, de rua, para que a gente divulgue isso. Por exemplo, graças a Deus, pessoas como a Sandrinha, ou graças às forças do universo, de repente também a gente fica com medo de falar qualquer coisa, mas graças às forças do universo, que a Soninha está na Câmara, que a gente faz a primeira em 75, nós fizemos, no tempo da ditadura, o primeiro diagnóstico da mulher paulista. Mas que todas as câmaras, a gente podia fazer na Câmara de novo, 50 anos depois, realmente que todas as práticas exitosas, com as práticas do Ministério Público, alertando e registrando, e divulgando, e registrando quantos registros foram pedidos. A primeira coisa que eu vou começar, sou muito da ação, 10 e 11 vai ter um encontro de ginecologia infanto-juvenil. Bem, eu gostaria de dar a Kátia Boulos, pela primeira vez, Kátia e a Fabíola, nunca no Congresso de Ginecologia uma promotora falou. Eu briguei com toda a universidade, a Albertina quer, né, fazer isso no circo. E os palhaços são vocês. Quer dizer, então, né, agora posso falar, porque eu estou num lugar, não na cadeira, um lugar na cadeira de ginecologia que posso falar. Né? Então, a minha preocupação é, no ano passado eu citei violência, um estupro a cada 11 minutos, durante todo o intervalo. Se vocês me permitirem, eu vou passar no Congresso, né, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do lanche, na hora do banheiro, este vídeo, casamento infantil, né, tá certo? E eu queria, Soninha, que você pudesse fazer rapidamente um rascunho, para eu já falar. Tem aqui a Sônia, né, que já vai apresentar o projeto Roda de Conversa, para não ter um retrocesso. Então são ações. Mas a gente fazer um compromisso aqui com o Ministério, dia 8 de março. Olha, eu estou dizendo São Paulo, que é o meu lugar. Eu sou portuguesa, então eu gostaria que Brasil e Portugal se juntassem. Aliás, eu lembro sempre, o Brasil vai se tornar um grande Portugal, na época que eu vim para cá agora, que, pelo amor de Deus, eu não quero que Portugal se torne um grande Brasil. Né? Então veja, a minha proposta é que todos os estados a gente pode fazer. São Paulo é um motor, teve a primeira delegacia. Olha, São Paulo tem um motor, que pena, hein? Eu queria que todos os motores tivessem. Então não é nada porque sou contra, não, é isso. E agora a proposta, está para sair um livro que é Brasil e Portugal sem histórias de adolescência. Então ele está fazendo, eu vou adiar hoje e vou pedir para a Fabíola e para você
juntar um texto do casamento infantil, dessa preocupação com vocês, para que a gente não vai ser mais lançado. Vou adiar já, vou suspender na gráfica hoje, agora, vou ligar, para que seja lançado em março, né, até lá, porque é Brasil e Portugal, Universidade de Coimbra. São 6 histórias de gravidez da adolescência. Em Angola, em Guiné-Bissau, em Portugal. E qual não é a surpresa que eu, que sou de uma aldeia, que as pessoas se casavam. Agora, casamento em Portugal, com esta idade, isto é um sucesso, vai para o fundo do poço. E agora eu tenho que ir lá dizer, queridas, não é verdade. Quer dizer, isso no Brasil ainda se está no poço. Quer dizer, então é muito forte, né? Então, por favor, vamos fazer o seguinte, registrar. Soninha, vamos pensar no 8 de março, que vá na rua, que coloque tudo que vai, uma câmara que se entupa, porque de repente, senão, essas libertinas, a louca da Sônia, a louca da Albertina, eu vou chamar a doutora Libertina, por favor, vamos fazer, a gente faz uma grande audiência, uma parceria dos resistentes. Não tenho dúvida, eu alertei isso no último congresso, quando aquela mulher foi laqueada. Eu disse, Pompeia, vocês, Mococa, vocês vão ver. Ela foi laqueada, só porque era mulher de rua, vocês vão ver quantas serão. E agora, minha filha, eu já vi, vamos esterilizar a mulher, porque ela é negra, do tempo do Maluf. Eu fui para uma audiência popular, eu já vi muitas coisas. Eu não quero retomar ver. Eu vi uma mulher que tem 88 anos e que não quer morrer numa ditadura. Eu não tenho 88 anos, mas eu quero viver no mundo, porque eu fugi de uma ditadura. Não quero. E agora nós temos a caminho da maior ditadura do corpo, da dominação da mulher, legalizada por votação. Cuidado. A palavra para a Paula, para a gente finalizar aqui o evento, as considerações finais da Paula, tá? Muito obrigada. Eu acho que eu vou só fazer algumas considerações a respeito das últimas perguntas, dos temas. Mencionar que o trabalho com relação ao casamento infantil, o trabalho com relação a esse tema passa muito pelos conceitos que o acompanham, né? Os conceitos por trás. Isso tem a ver com um pouco com o que foi discutido com relação à terminologia. Nós também, quando trabalhamos essa análise, esse relatório, pensamos muito em como qualificar. Anteriormente nós chamamos de casamento infantil. De fato, no âmbito internacional, isso é trabalhado como casamento de crianças, child marriage, casamento de crianças, casamentos prematuros e casamentos forçados, em geral, traz a terminologia dessa forma toda conjunta, entendendo que o casamento pode ser considerado ou de criança, dependendo de como se conceitua. No âmbito internacional, até os 18 anos considera-se criança. Prematuro porque envolve uma idade ou um momento físico, mental, emocional anterior à plena maturidade. Então é prematuro nesse sentido, em que não há ainda uma formação plena, uma capacidade plena, até em termos de direitos, né? Quer dizer, essa conceituação internacional e inclusive a Convenção dos Direitos da Criança que o Brasil ratificou, enfim, trabalha com a equiparação da idade do casamento com a idade da maioridade civil, né? Entendendo que é o momento em que se atinge a capacidade plena de assumir responsabilidades e direitos perante o mundo de forma plena e ter a capacidade para assim assumi-los e adquiri-los, né? Então, proteger e não permitir de alguma forma os casamentos antes disso. Isso entra também na questão de porquê da legislação. A legislação, como já foi comentado aqui, tem por um lado, reflete os padrões e comportamentos da sociedade, por outro, entra para direcionar e orientar, dar diretrizes em termos de comportamentos, né? Por isso que a legislação muda ao longo dos anos em todos os países, a gente vai atualizando conforme os padrões da sociedade. A legislação no Brasil hoje que permite o casamento, principalmente anterior aos 16 anos, trabalha com a questão da gravidez e com a questão de evitar a imposição de pena criminal, né? Então, isso justamente vindo para respaldar, validar uma situação de reparação do dano no caso de estupro, no caso até de estupro de vulnerável, quer dizer, toda essa bagagem que traz a legislação, não só no Brasil, mas essa atualização e a proposta de eliminar essas brechas tem a ver
justamente com o entendimento hoje de que é preciso proteger esses direitos, né, e que a formalização do casamento não é a solução para esse tipo de dano, né, que são outros, principalmente trabalhar com a prevenção, certamente, né, o trabalho é de prevenir, não é de remediar, mas que a proteção da infância e da adolescência é realmente prioritária. Então eu acho que é isso, por isso nós chamamos de casamento na infância e adolescência também, até entendendo que no Brasil a maioria dos casamentos, sejam formais ou informais, consensuais, ocorrem mais na faixa etária da adolescência, mas que mesmo nessa faixa etária isso tem um impacto enorme na educação e perspectivas futuras. Então, trabalhando toda a sequência de prejuízos, de consequências negativas que vem com isso, né? Isso se insere num âmbito mais amplo de proteção dos direitos humanos, no âmbito internacional e no âmbito brasileiro de proteção à infância e adolescência. Eu ia mencionar um outro dado, que isso é um estudo mais global que nós fizemos, mas cada ano a mais de permanência na escola, no ensino médio, de uma menina reduz o risco de casamento prematuro em pelo menos 5 a 7%, ou se não mais, isso é uma média global. Então, realmente, a efetividade de programas que promovam a permanência das meninas nas escolas e entendendo aí, eu acho que um pouco para fechar, que realmente é um problema complexo, exige respostas e soluções complexas, soluções interdisciplinares, intersetoriais, e por isso até a composição dessa mesa e a composição dos convidados para participar aqui, entendendo que envolve a área de saúde, a área de educação, envolve a área da justiça, a área de atuação mais a nível das comunidades, programas e iniciativas que trabalhem com a masculinidade, com os homens, em atuações de vários níveis e trazendo um pouco as experiências que foram já testadas, com exemplos que foram mencionados aqui por vários dos parceiros, inclusive em outros lugares, para trazer essa experiência para o Brasil e, claro, adequar a realidade brasileira. Às vezes a solução não é exatamente igual, mas mostra algumas linhas, algumas áreas e possíveis exemplos de trabalhos que podem ser feitos para começar a melhorar essa situação no Brasil. Eu acho que é um pouco isso. Gostaria de agradecer novamente ao Ministério Público de São Paulo pelo acolhimento aqui, a todos que vieram participar e pela experiência e todo o trabalho que tem sido feito nesse âmbito nos últimos anos, que eu acho que cada vez mais tem uma visibilidade dentro do Brasil e um respaldo, e dizer que do nosso lado continuamos trabalhando com isso, continuaremos avançando nessa agenda, nesse tema, combatendo e em parceria com todos que estão seguindo essa mesma linha. Muito obrigada. Acho que aqui não. Bom, eu queria agradecer imensamente, né, o Banco Mundial, a Plan International, a Promundo, a Roberta por ter vindo mediar, a doutora Renata, a todos que estão aqui, a todas que estão aqui. Dizer que para nós, do Centro de Apoio Civil Tutela Coletiva e Inclusão Social, já levaremos daqui grandes desafios, mas que a própria concepção dos convidados já mostra que já estamos começando a trabalhar, né? Então já fica aqui o nosso convite, representando até institucionalmente, né, o Procurador-Geral de Justiça, o nosso convite para que façamos uma cooperação técnica, um convênio, para que tracemos diretrizes de atuação. E também já fazendo convite para a doutora Albertina, a doutora Adalberto, para o Flávio da Secretaria de Educação, aqui para a nossa professora do Mackenzie, com o convite também para que vocês também façam parte dessa cooperação que nós possamos construir. Vou acolher a sugestão da doutora Albertina e trazer aqui para a agenda de todos, o dia 8 de março, para que nós organizemos uma escuta social. Uma escuta social chamando os conselhos e os movimentos também para esse debate. Porque sem o debate aberto, nós acreditamos que vamos perder também muitas vozes que devem estar aqui nesse espaço de fala. Para uma agenda próxima. Isso, com propósito, uma agenda próxima. E para já, né, doutora Albertina? Dizer que eu mandei hoje para o meu pai o vídeo do congresso, ele ficou meio mudo, acho que ele também se assustou. O que a Fabiola vai fazer do congresso de médico? Meu pai é médico. Enfim, mas é isso, quebrar paradigmas, quebrar tabus. Assim como os tabus que foram postos aqui. Sexualidade,
gênero, aborto. Nós temos que derrubar a própria concepção de que falar sobre isso é tabu. Não é tabu. Diz respeito a um fato da vida, a nossa vida. Porque se é a vida do outro, é a nossa vida também. Porque vai impactar no nosso meio, na nossa comunidade, no nosso país. E nós queremos o quê? Um país livre de violência, um Brasil que respeite os seus princípios fundamentais na erradicação da pobreza, na erradicação das desigualdades e que reforce o princípio da dignidade como princípio fundamental. Muito obrigada a presença de todos. Eu pedi, agora eu tô pedindo autorização. Vai ficar certo. Olha, 1000 pessoas estão conversando com Posso mandar uma mensagem? Não, gente, que pode usar. Obrigada. Vamos deixar o cartão tchau. Se eu souber as bocas, cheguei até eu vou pegar o telefone de vocês e mandar o WhatsApp. Vamos tirar uma foto.